Olá, pessoal, amigos. Estamos aqui no Fala Chico. Eu sou Marcelo Ribeiro, eu sou advogado. Eu pertenço à Câmara Técnica Institucional e Legal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Sou membro também da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco. E hoje eu tenho a grata satisfação e a missão de trazer aqui um convidado para conversar dentro do Fala Chico. E é um convidado especialíssimo, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o jornalista, ambientalista, mestre em meio ambiente e desenvolvimento sustentável, Anivaldo Miranda. Quem frequenta os ambientes dos comitês de bacia sabem perfeitamente quem é Anivaldo Miranda. Aqueles que, por acaso, estão chegando agora, os estudantes, os neófitos, na área de recursos hídricos e meio ambiente, certamente vão se surpreender com a qualidade de conhecimento, com a sabedoria de Anivaldo Miranda. Então, Anivaldo Miranda é a pessoa que dedicou toda a sua vida nas lutas pela democracia, pelo meio ambiente e, mais recentemente, na questão dos recursos hídricos. Então, feita essa apresentação, eu gostaria de perguntar ao presidente Anivaldo Miranda um breve relato. Anivaldo está chegando ao final, já na reta final do seu segundo mandato à frente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, e foi um período difícil. A gestão dele foi marcada por uma grande estiagem, praticamente de 2011 até o ano passado. Alguns especialistas chegaram a decretar a morte do Rio São Francisco devido ao decréscimo da sua vazão, a uma seca de proporções bíblicas, mas, felizmente, em 2019 e neste ano, de 2020, o período úmido foi muito favorável à bacia do Rio São Francisco. O Alto São Francisco teve uma recarga na sua vazão muito significativa e que proporciona, felizmente, as melhores condições ambientais para toda a bacia do Rio São Francisco. Então, Anivaldo, diante desse cenário que se mostra, pelo menos, um cenário muito melhor do que há 2, 3 anos atrás, gostaria que você, por gentileza, falasse um pouco das ações do comitê ao longo desses 2 períodos que você está à frente do comitê. Nós sabemos que foram investidos aí recursos pela cobrança do uso da água bruta São Francisco, mais de 50 milhões em inúmeros projetos de recuperação ambiental, recuperação que nós chamávamos até bem pouco tempo de recuperação hidroambiental, mas que hoje a gente, numa melhor terminologia, chama de recuperação ambiental e, evidentemente, com repercussões na parte hídrica. Então, gostaria que você discorresse um pouco sobre esses inúmeros projetos que vão desde recuperação, revitalização de nascentes, obras físicas em aldeias indígenas, inúmeros planos de bacia, inúmeros planos municipais de saneamento básico, que, sem dúvida alguma, é uma questão estratégica para a bacia do São Francisco, a recuperação da qualidade da água e, consequentemente, a eliminação do lançamento de esgotos in natura na calha do rio e nos seus afluentes, enfim. Então, tem uma série de projetos, muitos deles já concluídos, alguns deles sendo desenvolvidos e muitos ainda que serão desenvolvidos proximamente. Então, Anivaldo, por favor, eu peço que você, sucintamente, porque nós temos um tempo aí de 30 minutos, discorresse e abordasse o que já foi feito, o que está sendo feito e o que será feito dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Anivaldo Miranda. Pois é, eu quero saudar todos, o pessoal da Tanto Expresso, o Marcelo Ribeiro, que conduz essa entrevista, e dizer que, desde a instituição da cobrança pelo uso da água na bacia do São Francisco, a partir de 2010, mais precisamente 2012,
O Comitê do São Francisco, através da sua agência delegatária, seu braço executivo, que é a Agência Peixe Vivo, começou a fazer a aplicação desses recursos oriundos da cobrança pela água bruta, conforme um plano de aplicação financeira aprovado pelo colegiado do comitê, que é composto por 62 instituições representando a União, os estados, os municípios, ou seja, o poder público, todos os usuários das águas do Rio São Francisco, indústria, mineração, pesca artesanal, agricultura, abastecimento humano, navegação, dentre outros, e sociedade civil aí representada pelos povos ribeirinhos, povos tradicionais, populações, né, das margens do rio, organizações não governamentais, institutos de pesquisa, universidades, enfim, todo esse horizonte que compõe a sociedade civil. Então, neste contexto, o comitê aprovou o plano de aplicação financeira e, a partir de 2010, a gente já tem computado várias conquistas e vitórias na aplicação, né, desses recursos. Os recursos do comitê são pequenos, modestos, mas a gente trabalha com aquela filosofia de fazer de um limão uma limonada, aposta muito naquelas realizações, obras e atividades que possam servir de modelo para que outras instâncias do poder econômico, até da iniciativa privada, possam replicar. Então, o comitê, grosso modo, já fez mais de uma centena, por exemplo, de projetos de recuperação hidroambiental, cujo objetivo principal é, de fato, produzir mais água, digamos assim. Não é bem correto dizer isso, mas dizer assim, facilitar o trabalho da natureza para que a natureza produza mais água. E aí, os projetos que nós temos realizado por demanda lá na ponta das comunidades, né, das instituições que participam do comitê. Então, esses projetos, grosso modo, incluem recuperação de nascentes, recarga de aquíferos, recomposição florestal, recuperação de mata ciliar, projetos para combate à erosão, ao mau uso do solo, enfim, é toda uma família de projetos de recuperação hidroambiental, né, inclusive voltados na questão da luta contra a erosão, para a retificação de estradas vicinais, porque estradas vicinais elas são um dos principais fatores de assoreamento do rio. Enfim, é um amplo leque, não é? Mais de meia centena desses projetos já foram realizados, né? São barraginhas, são obras, não é, de contenção, né, de encostas na questão da erosão, são obras no sentido de fazer reservação de água, cercamento, né, para proteger as nascentes, enfim, todo esse arco de métodos no sentido de avançar na recuperação hidroambiental. Recentemente, por exemplo, lançamos um edital para levar essas realizações ao semiárido, porque o semiárido ocupa mais da metade do território da bacia e nós precisávamos olhar com muito carinho a questão do semiárido. Fizemos um grande seminário, depois um edital, esse edital já foi concluído e nós vamos aplicar em cada região fisiográfica do Rio, Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, né? R$1 milhão por região, em cada região 2 projetos que foram amplamente discutidos, passaram por todo um critério de seleção e aprovação, e agora vamos entrar também nessa área do semiárido. Além disso, o comitê
é a instituição que mais investe em planos municipais de saneamento básico na bacia do São Francisco. Isso não é pouca coisa. O nosso comitê vai concluir recentemente mais de uma centena de planos municipais de saneamento básico. Grande parte deles já foram entregues às prefeituras que fazem parte dos municípios que compõem a bacia, são mais de 500 municípios, mas esses aos quais entregamos os planos municipais de saneamento básico são principalmente ribeirinhos, né? E a partir de agora foi dado o primeiro passo para que esses municípios transformem esses planos em projetos de lei, aprovem, e a partir daí esse é o primeiro ato para que possam, então, reivindicar do governo federal e, eventualmente, dos estados a feitura dos projetos básicos e executivos para as obras de saneamento básico, principalmente, né, as obras de construção, né, estações de tratamento, de redes de coleta de esgotos e suas estações de tratamento de efluentes, mas também o planejamento engloba drenagem, engloba também resíduos sólidos, melhoria do abastecimento de água, etc., etc. Estávamos até propensos a promover um seminário com os prefeitos, chamando aí principalmente o Ministério do Desenvolvimento Regional e outras esferas, agências de fomento do governo federal e os estados também, no sentido de levar esses prefeitos que receberam os planos municipais de saneamento básico a Brasília para estabelecer, então, um diálogo e abrir caminho para as obras de saneamento básico, porque agora essas obras são de um volume tal que, evidentemente, o dinheirinho do comitê, de fato, está vocacionado só para fazer os planos, o resto, evidentemente, são com as outras esferas de poder. Mas o dinheiro da cobrança não se resume a isso. O comitê, embora obras de saneamento sejam muito caras, mas, em alguns casos, o comitê também tem feito, como, por exemplo, o sistema de abastecimento de água na aldeia Serrote dos Índios, no município de Itacuruba, ali na região do Lago de Itaparica, e essa foi uma obra que hoje é referência em toda a região ali do semiárido, levou água para toda uma comunidade indígena que, desde o enchimento do Lago de Itaparica, tinha sofrido muito com o desaparecimento das suas moradias originais. Estamos agora fazendo também um sistema para garantir abastecimento de água de qualidade para a aldeia Cariri-Chocó, aqui nas margens do Rio São Francisco, no município de Porto Real do Colégio, ali, São Sebastião, naquela região, e isso também faz parte da política do comitê. O comitê também fez intervenções lá na Foz de São Francisco, em função do agravamento do fenômeno da salinização das águas. Durante essa estiagem de 2013 a 2019, as pessoas estavam bebendo água com alto teor de sal. Foi preciso, então, o comitê intervir. Do lado de Sergipe, fizemos uma estrada de praticamente 1 quilômetro para facilitar o abastecimento de água por carros-pipa para as regiões, para comunidades quilombolas lá da Foz. A isso se seguirão outras ações, brevemente um projeto, o projeto Aroeiras, berçário das árvores, que vai tanto do lado de Alagoas, em Piaçabuçu, quanto do lado de Sergipe, promover geração de renda, recomposição florestal, enfim, uma série de atividades que agreguem valor para aquela comunidade e, ao mesmo tempo, protejam os manguezais naquela área e protejam também as margens
do Chico e a qualidade das suas águas. Do lado de Piaçabuçu, nós vamos, em colaboração com a Casal, financiar um tanque-pulmão que vai permitir com que a população do município de Piaçabuçu definitivamente passe a ter uma regularidade, não é, no abastecimento de água e não sofra lá com a salinização naquele ponto. Enfim, né, seria extensivo falar de todos os investimentos do comitê, mas o comitê não se restringe a projetos de recuperação hidroambiental e planos. O comitê também financia projetos de pesquisa, né, financia projetos especiais, como foi o caso da Lagoa de Itaparica, lá no sertão da Bahia, né, em Xique-Xique, onde você tem uma coleção ali de lagoas marginais muito importante, que há 3 anos atrás sofreram muito com a estiagem, toneladas de peixes foram mortos. O comitê interviu, junto com 3 prefeituras, com o IBAMA, com o INEMA da Bahia, o Instituto de Meio Ambiente da Bahia, com outros parceiros, Ministério Público Estadual. Nós fizemos todo um diagnóstico da lagoa, um plano de ações, e agora, felizmente, com as chuvas de 2019 para 2020, as chuvas desse ano, graças a elas, a Lagoa de Itaparica e os outros complexos de pequenas lagoas marginais foi recuperado, e agora nós podemos, então, dar início à conclusão, né, do plano de ação que lá foi feito. Mas o comitê também financia um grande projeto junto com as universidades. Já realizamos 2 simpósios científicos na Bacia de São Francisco. Vamos realizar o 3º, seria agora em junho. Foi adiado pela questão da pandemia, mas as inscrições, o processo de organização continua. Se não conseguirmos fazer em novembro deste ano, faremos no começo do ano que vem o 3º simpósio, juntando centros de ensino, pesquisa, de ensino superior da bacia inteira, e o comitê é um grande animador do fórum dessas instituições, e o que nós queremos, em troca do apoio financeiro que a gente dá, é que as universidades possam nos ajudar com pesquisas dirigidas à bacia de São Francisco e, mais precisamente, pesquisas dirigidas à gestão das águas, tanto subterrâneas quanto superficiais do Velho Chico. Temos grandes, né, e complexos desafios na área da ciência, a questão, né, da sobrecarga, aliás, da intensidade da exploração das águas dos aquíferos, principalmente Urucu e Bambuí, qual é o reflexo disso na vazão afluente a Sobradinho, né? Outros estudos se referem à questão da presença de metais pesados, a questão da qualidade das águas em todos os trechos do rio. Vamos iniciar agora um monitoramento das águas do Baixo São Francisco, queremos fazer também no Lago de Três Marias, e temos várias outros tipos de pesquisa, como o desenvolvimento de tecnologias no semiárido para uso racional das águas, mas também não só no semiárido. Enfim, então, esse é o objetivo da nossa aproximação com as universidades. Mas o comitê é uma espécie de cupido, né? Nós já promovemos encontros, né, de todos os representantes, tanto dos ministérios públicos estaduais como do Ministério Público Federal, que atuam na bacia. O comitê foi um animador da articulação do Ministério Público dentro, né, dessa vastidão da bacia. Hoje é uma articulação que funciona, digamos assim, de própria iniciativa. O comitê continua colaborando. Temos o programa da fiscalização preventiva integrada. O comitê é o grande promotor dessa fiscalização, ajudando a todos os órgãos que fiscalizam a questão ambiental, a questão, né, sanitária, a fiscalização veterinária, né, inclusive a fiscalização policial, que procura coibir crimes ambientais, né, caça a animais
silvestres, enfim, todos os tipos de irregularidades, mas a fiscalização preventiva integrada que surgiu no CREA da Bahia e depois uma colaboração com o Ministério Público da Bahia, se estendeu para toda a bacia, hoje é um modelo nacional, já foi premiado nacionalmente, né? Uma das figuras que promoveu isso e é grande inspiradora disso é a promotora Luciana Cury, do Ministério Público Estadual da Bahia, que nós fazemos votos que ela retorne a coordenar o núcleo do São Francisco. Ela foi retirada do núcleo, mas fizemos um apelo para que ela seja mantida, porque ela, de fato, tem sido a grande inspiradora desse grande projeto, né, que, inclusive, cobre as lacunas dos estados no que diz respeito à fiscalização ambiental, à fiscalização do uso dos recursos hídricos, mas é um projeto que faz essa coisa não só com visão coercitiva, mas, sobretudo, com visão educativa, informativa, no sentido de criar a consciência de que é preciso aplicar a lei. Enfim, né, o comitê também investe em cultura. Vou citar aqui o exemplo do Festival de Cinema de Penedo, onde o comitê financia a mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. É um sucesso isso também. É um festival que foi recuperado, um dos primeiros do Brasil que tinha desaparecido, voltou na cidade de Penedo. Já fizemos encontros com irrigantes, estamos pensando em um grande projeto em colaboração com o Comitê do Verde Grande para fazer trabalhos de capacitação de irrigantes para uso racional da água e de tecnologias. Estamos trabalhando também com um projeto especial no Alto São Francisco, ali em Paracatu, também voltado para a comunidade dos irrigantes, que são muito importantes para o Comitê do São Francisco. Enfim, nós temos projetos com todos os segmentos, inclusive com empresas hidrelétricas. Nós vamos fazer o primeiro grande projeto hidroambiental em colaboração com as centrais elétricas de Minas Gerais, a CEMIG. Pela primeira vez, uma parte da água do Lago de Três Marias vai ser alocada, depois de um grande estudo, para manter um mínimo de vida nas lagoas marginais quando dos processos de estiagem. Então, o comitê ficou de fazer o estudo, o diagnóstico, compatibilizando isso com os afluentes daquela região, para que, evidentemente, o uso das águas do reservatório seja feito no momento certo, na medida certa, mas para isso é preciso todo um grande estudo de como fazer esse manejo, e depois a CEMIG, o comitê financia os estudos todos, e depois a CEMIG vai bancar a continuidade do projeto em termos práticos, em colaboração com algumas instituições, que trabalham com água e com o meio ambiente, com reprodução da vida aquática, etc., etc. Enfim, eu poderia... É muita coisa, né, presidente? É muita várias coisa. outras coisas, mas aí essa narrativa ficaria muito, muito monótona desse jeito. Então, é isso aí. Não, perfeito, presidente. Eu só gostaria de lembrar, até para poder puxar a brasa para a nossa sardinha lá da Câmara Técnica Institucional e Legal de São Francisco, e nós estamos trabalhando, já trabalhamos com a resolução de vários conflitos, de uso da água. Um deles, você citou, que é exatamente aquele de Piaçabuçu, em função da intrusão salina, salinização das águas. Temos outros conflitos ainda sendo dirimidos, enfim. Então, o comitê, só relembrando também, financiou um estudo com relação aos aquíferos da Bahia, do Urucuia, do Bambuí. Esses estudos, inclusive, motivaram o governo da Bahia a colocar hidrômetros nos seus poços tubulares profundos, porque havia uma exploração totalmente desordenada, insustentável daquele aquífero, e, graças ao Comitê de São Francisco, o governo da Bahia foi alertado, e o governador Rui Costa, em boa hora, resolveu, então, colocar esses equipamentos de metragem, de medição do uso das águas, e, consequentemente, poder fazer o ordenamento de todo aquele aparato
né, tecnológico que serve ao agronegócio da Bahia. Uma outra questão também, que é muito importante, que nós estamos também colaborando a que os municípios façam o seu ordenamento na gestão ambiental. Recentemente, tivemos a oportunidade de colaborar na criação de um código de meio ambiente no município de Canindé de São Francisco. Existem outros municípios aí na fila, né? Piranhas, a prefeita de Piranhas já nos procurou para que nós possamos criar a legislação de conselho de meio ambiente, qualificar esses conselheiros, né, para que tenham uma atuação proficiente e tenha uma legislação também com vistas futuramente até o licenciamento ambiental. Então, realmente, é um portfólio muito extenso, muito diverso, muito heterogêneo e que traduz exatamente a grandiosidade, né, a heterogeneidade da bacia do Rio São Francisco. São mais de 500 municípios, né, responsável o Rio São Francisco por abastecer cerca de 70%, né, de todo o Nordeste. Esse percentual, inclusive, vai ser ampliado, está sendo ampliado em função da transposição das águas do Rio São Francisco. Então, realmente, é um comitê consentâneo, né, as responsabilidades e a magnitude, né, da bacia do Rio São Francisco. Então, presidente, dentro desse escopo, o que o senhor pretende já na reta final aí da sua gestão? Evidentemente que, saindo da presidência, o senhor, esperamos, né, que o senhor permaneça dentro do comitê ainda com protagonismo para poder auxiliar, emprestar o seu conhecimento, a sua sabedoria ao colegiado. Mas o que o senhor espera, né, nesses momentos aí que antecedem, né, a sua despedida como presidente? O que o senhor espera entregar ainda para a população e o que o senhor recomenda, né, diante de um cenário não muito alvissareiro com relação às questões ambientais, que, infelizmente, no Brasil encontra-se em desprestígio. Então, o comitê hoje vem sendo uma espécie de uma ilha, né, uma redoma de sustentabilidade que vem se espraiando, né, e, consequentemente, criando formas de gestão que são extremamente importantes para a sustentabilidade de inúmeros municípios, de inúmeras regiões fisiográficas, né, as 4 regiões fisiográficas do Rio São Francisco. Então, para a gente não se alongar, até porque eu não falar mais do que você, que é exatamente o expositor, eu gostaria que, em tintas largas, você expusesse aí quais são, né, nesse apagar das luzes, entre aspas, né, da sua gestão, que você espera entregar ainda para toda a comunidade ribeirinha sanfranciscana. Como você pode resumir isso aí? Por favor. Bom, eu vou me virar nos 30 aqui para ver se consigo sintetizar aí, mas você colocou muito bem, você é um conhecedor profundo, né, das atividades do comitê, e traçou um panorama bastante fiel e diversificado das nossas atividades, mas eu começaria dizendo o seguinte: as políticas públicas de meio ambiente, e mais recentemente de recursos hídricos no Brasil, elas já vão beirando aí meio século de construção, né? E, efetivamente, elas já calaram fundo na sociedade brasileira, porque elas sinalizam para a modernidade, para o futuro. Tem muita gente que não gosta da política ambiental, não entende, alguns porque não entendem, outros porque isso, evidentemente, contraria interesses subalternos, mesquinhos, mas a verdade é que isso já sedimentou-se em muitos segmentos da sociedade e, por mais força que alguns segmentos obscurantistas possam fazer para desmontar a política ambiental e de recursos hídricos, mas ela segue firme, porque não há como pensar em uma economia sustentável, estável, próspera, se não andar em irmanada com a questão ambiental. A questão ambiental é fundamental porque a economia ela só se sustenta se tiver insumos naturais, né? E para você ter insumos naturais em grande quantidade, começando pela água, é preciso ter políticas ambientais.
Se você não tiver políticas ambientais integradas com gestão de recursos hídricos, você não vai ter água, primeiramente, para produzir, né? Quem mais precisa de água são as atividades econômicas. Em seguida, a água para abastecimento humano. A água é um insumo fundamental, não só a água, né? Mas o próprio meio ambiente em geral, com todos os serviços, né, que as florestas prestam, como, por exemplo, serem responsáveis pelo regime de chuvas, o que já é uma coisa definitiva, quer dizer, definitivamente importante. Então, não se pode pensar em desenvolvimento sem pensar em meio ambiente. Portanto, apesar, né, de retrocessos aqui e acolá, o futuro só pode ser pensado no século XXI com políticas firmes, vigorosas de meio ambiente e de gestão de recursos hídricos para garantir a água que nós estamos precisando. É evidente que o comitê lida com muitos conflitos no direito de uso da água. Esses conflitos já são fruto da inexistência dos instrumentos da gestão hídrica em grande parte do território brasileiro, eu diria a maior parte, né? Então, a grande luta do comitê é propugnar um pacto das águas entre a União, os 6 estados que estão no território da bacia e o comitê, e um dos eixos fundamentais desse programa é um compromisso dos governos estaduais de que eles, de fato, vão investir em gestão de água. Eles, de fato, vão cumprir com a Lei 9433. Eles, de fato, vão implementar os planos de bacias, empoderar os comitês, organizar a cobrança pelo uso da água bruta, classificar os rios de acordo com o seu uso, com a classificação e enquadramento dos rios, e fazer estações e redes de monitoramento, enfim, criar todo esse arcabouço que, sem ele, não se pode falar em gestão de recursos hídricos. E, em muitos lugares, isso está emperrado. E não é por acaso, evidentemente que o poder econômico, que ainda não é consciente, né, da necessidade de organizar a produção conforme os mandamentos da sustentabilidade, esses resistem porque não têm consciência ambiental, isso eu já falei aqui, né? São os predadores, são os que não querem cumprir a lei, como se a lei fosse digamos assim, um obstáculo ao desenvolvimento. Isso é uma farsa, é mentira. A gestão ambiental nunca foi obstáculo a coisíssima alguma, e muito menos a gestão de recursos hídricos. Ao contrário, ela é condição do desenvolvimento. E desenvolvimento não é só crescimento econômico, né, de qualquer tipo, não. Crescimento econômico de qualquer tipo é crescimento desordenado, predador, né? E a humanidade, que está aumentando em número e está enfrentando diversos desafios, uma parte dessa crise é exatamente a crise ambiental. Então, é preciso reorganizar tudo isso para que nós possamos ter horizontes de largo prazo e criarmos uma sociedade avançada, moderna, né? Também do ponto de vista ambiental. O comitê é uma proposta nova, o comitê trabalha com consensos, os comitês são espaços que produzem, não é, diálogo entre todos. No comitê dialogam pescadores artesanais com representantes de grandes empresas, né, agrícolas do agronegócio. Há diálogo entre a agricultura familiar com as empresas hidrelétricas. Há diálogo entre o pessoal da navegação, juntamente com os irrigantes, porque todos esses usuários, todos eles têm legitimidade para reclamar o uso das águas do São Francisco, mas nem sempre os interesses são legítimos, mas às vezes são conflitantes. E aí é onde entra o comitê na construção, né, de uma política de consenso, onde, principalmente nas épocas de estiagem, todos são chamados a fazerem sacrifícios iguais e assumirem riscos iguais. E foi assim que o comitê propôs à Agência Nacional de Águas que nós criássemos uma sala de situação de crise, um fórum de gerenciamento da crise, e de 2013
até 2019, agora 2020, que continua, sob a coordenação da Agência Nacional de Águas, diga-se de passagem, né, foi bem feita, né, isso virou, digamos assim, uma referência para outras bacias hidrográficas, e graças a isso foi possível evitar a judicialização em massa dos conflitos pelo uso da água na bacia do São Francisco, e os poucos conflitos que surgiram, o comitê, que é a primeira instância legal para tratar digamos assim, na esfera administrativa os conflitos, tratou de vários desses conflitos, tratou no Baixo São Francisco o conflito entre navegação e diminuição das vazões para atender a situação dos reservatórios. Depois, o conflito lá do açude do Zabumbão, lá em Paramirim, na Bahia, havia um conflito entre os irrigantes e o governo do estado da Bahia, que queria expandir abastecimento de água para várias cidades, mas os irrigantes afirmavam que, sem aduzir mais água ao Zabumbão, não seria possível fazer a extensão desses projetos. Então, o conflito foi um conflito muito sério, mas o comitê conseguiu colocar todos à mesa, né? Vários acordos foram feitos e finalmente, foi dado um encaminhamento, porque o papel do comitê é sempre esse, de agir, não é, nesse sentido. E, recentemente, né, outros conflitos também foram implantados, mas, recentemente, ali no oeste da Bahia, o comitê também está intermediando conflitos pelo uso da água. No caso específico dos governos estaduais, o comitê assinou com os governos de Minas Gerais, da Bahia e de Alagoas, vamos assinar também com Sergipe, com Pernambuco, com os outros, mas termos de cooperação, em específico, falando de conflitos com o governo da Bahia, assinamos um termo de cooperação. O comitê pretende cooperar para o recadastramento dos usuários das águas ali na bacia do Rio Arrojado, posteriormente em toda a área da bacia do Correntes, porque ali nós tivemos gravíssimos conflitos em função do direito de uso das águas. E a existência desses conflitos se agrava quando os instrumentos da gestão hídrica não estão presentes. Então, é preciso cadastrar os usuários, é preciso implantar a cobrança, é preciso implantar estações de monitoramento de qualidade e quantidade da água, é preciso que o Estado se faça presente, é preciso que o uso da água subterrânea seja submetido às regras que a lei determina. Isso tudo só se faz com gestão de recursos hídricos. Então, com o governo da Bahia, nós já assinamos o termo de cooperação, estamos aguardando o retorno do governo da Bahia. Essa pandemia atrapalhou um pouco, porque o projeto para levantamento, né, dos usos na bacia do Arrojado, de cadastramento, etc., ele já pode começar a ser executado. O comitê tem os recursos e agora depende, evidentemente, do governo da Bahia atender isso. O governo de Minas também temos aquilo que eu já falei, junto com o comitê do Verde Grande, né, e junto com o Instituto Mineiro das Águas, nós também queremos fazer ali um projeto de capacitação de irrigantes e outras atividades correlatas visando o uso racional das águas. Aqui em Alagoas, firmamos um termo de cooperação. O comitê pretende cooperar na capacitação dos usuários, né, do Canal do Sertão, que usa a água do São Francisco, na capacitação dos usuários, na organização, né, de uma entidade que represente os usuários das águas do Canal do Sertão, porque se o poder público não contar com o apoio dos usuários das águas, dos municípios, seria algo parecido com um comitê. Não pode ser comitê porque não é rio, é canal, mas pode-se fazer algo, né? Porque o poder público hoje, tanto nos canais da transposições como em quaisquer outros canais, ele tem que dar as mãos e dialogar com os municípios, com as populações locais, ribeirinhas, com os usuários das águas, se quiser, evidentemente,
fazer fiscalização, monitoramento, isso tudo vai ter que ser feito por acordo, porque se não tiver o acordo, né, da população, se a população não se sentir incluída, evidentemente ninguém vai conseguir fiscalizar essa água, principalmente no sertão, no semiárido. O cara está vendo a água passar ali, se não tiver regra, se não tiver consenso, ele vai, às vezes, até ter atos de depredação dessas obras. Então, o comitê trabalha com isso. E trabalha também com vistas à transposição. O comitê faz parte do conselho gestor do projeto da transposição. Infelizmente, ele ainda não reuniu na atual administração federal, mas o comitê está lá para ajudar a propor, evidentemente, regras também para a organização dos usuários, futuros usuários das águas da transposição, as populações, né, ao longo dos canais, né, em instâncias assim digamos assim, plurais, onde esteja lá município, Estado, União, todo mundo, tipo o comitê, porque isso vai facilitar o debate, né? As obras da transposição são muito complexas, né? A questão do preço da água, tudo isso precisa ser resolvido. As obras, né? O comitê foi um crítico da maneira como a transposição foi feita, nós tínhamos razão, hoje estamos colhendo os frutos amargos de uma obra feita imposta goela abaixo, sem grandes discussões. É verdade que agora estamos colhendo os problemas, mas o comitê não olha pelo retrovisor. O comitê já foram gastos mais de 11 bilhões de reais, quase 12, e é preciso que essa obra agora tenha encaminhamento. Infelizmente, tivemos agora um bom ano hidrológico na bacia do São Francisco. A água poderia ter corrido em maior volume, tanto no eixo norte quanto no eixo leste da transposição, e não ocorreu por falhas, né? Falhas que precisam ser debatidas de forma transparente. Essa coisa precisa vir a lume. Essa obra precisa continuar, e continuar de forma sustentável, pelo menos alguns trechos, como aquele que serve, né, a cidade de Campina Grande, e todo aquele polo de 18 municípios que tem a situação mais grave ali, de abastecimento. É preciso corrigir o que falta para que a água chegue, né, naquela região e, posteriormente, também no eixo norte, visto que o estado do Ceará é o que está mais preparado para receber essas águas da transposição. Nesse sentido, o comitê, né, todo ano faz os encontros do Comitê do São Francisco com os comitês dos rios afluentes e, né, desde o último encontro para cá, nós estamos incluindo os comitês dos municípios do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, que vão fazer parte do processo da transposição, para se juntarem à família do São Francisco. Como disse o Marcelo, a família do São Francisco agora cresceu, não é? Então, o comitê, evidentemente, como eu disse ontem, também numa reunião por videoconferência, o comitê procura, dentro da bacia do São Francisco, que ocupa 8% do território brasileiro, né, envolve territórios de 6 estados e além do Distrito Federal, quase 18 milhões de habitantes, grandes cidades como Belo Horizonte, né, que são grandes metrópoles, mas também pequeníssimas cidades da bacia, que são ribeirinhas, como eu disse aqui, há várias cidades também de porte médio, como Petrolina, como Juazeiro, e há pequenos municípios como Gararu, né, como Brejo Grande, lá em Sergipe, e muitos outros, em Minas, na Bahia, etc, etc. Então, o comitê, que tem parte das instituições são da sociedade civil, né, do poder público, município, Estado, União, como eu já disse, todos os usuários. Então, é uma grande orquestra que tem uma partitura que é o plano de recursos hídricos que o comitê elaborou, né? Esse plano é um plano muito bem feito. A última versão foi atualizada agora em 2016. No plano de gestão das águas do São Francisco estão todos os desafios que o Rio tem que enfrentar. Nós reunimos
de 4 a 6 mil pessoas em audiências públicas, oficinas de trabalho, enfim, ouvimos o coração de toda a bacia. Então, o que foi feito, evidentemente, em grande sintonia, não é, com as pessoas que estão lá na ponta das águas da bacia, principalmente no São Francisco, mas o plano não é do comitê, o plano foi feito para ser um plano da bacia. Nós já entregamos o plano a todas as instâncias do governo federal que solicitaram, a todos os estados e suas instâncias que tratam de gestão de recursos hídricos, a todas as empresas da iniciativa privada que também pediram essas informações e ao público em geral, visto que o site do Comitê do São Francisco tem todas essas informações, porque a transparência é a marca registrada de um colegiado com mais de 62 instituições que se interessam, que acompanham. Então, o nosso site contém toda essa memória dos documentos do comitê, principalmente do plano. Né? Entregamos a SUDENE, entregamos a Codevasf, entregamos ali onde tínhamos que entregar. À época também a FUNASA, Ministério do Planejamento, todos têm conhecimento da existência desse plano. E esse plano pode ser um ponto, né, de convergência. Né? Tentamos fazer a convergência disso com o Plano de Desenvolvimento da Região Nordeste, né? Fornecemos toda a memória dos nossos dados às pessoas que estavam fazendo o Plano de Desenvolvimento da Região Nordeste, oferecemos isso também ao Banco do Nordeste, enfim, todos que têm alguma coisa a ver com o financiamento, com a gestão, né? Com o desenvolvimento, até com entidades, né, internacionais, como o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, com o qual formatamos um gigante de aplicação de novas tecnologias na irrigação. Infelizmente, a mentalidade burocrática ainda conservadora, não foi possível encontrar o marco legal, não nos permitiram, para que um comitê de bacias possa cooperar com uma agência de cooperação internacional. E a agência de cooperação internacional, o IICA, por exemplo, Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, coopera com o governo federal, coopera com os governos dos estados, coopera com a prefeitura, coopera com várias agências governamentais. E por que não pode cooperar com um comitê de bacias? Né? Porque um comitê de bacias é um colegiado que não tem CNPJ. Sim, de fato não tem, mas ele age via um braço executivo, que é a sua agência delegatária das funções de agência pública de gestão de bacias. Então, não é muito difícil você encontrar uma solução viável para que essa cooperação se dê. Né? Nós fizemos um belo projeto, temos a esperança que ainda vai ser posto em prática nessa cooperação internacional. Fizemos uma consulta através da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, graças à boa vontade do seu líder, que é o deputado Rodrigo Agostinho, né, que facilitou digamos assim, esse questionamento junto ao Tribunal de Contas da União. E estamos muito esperançosos que o Tribunal de Contas da União, né, que já ajudou a aclarar muitas questões, visto que comitês são propostas novas, são problemas novos, etc., que o Tribunal de Contas da União possa, nossa esperança, encontrar um caminho para que comitês possam também acessar a cooperação internacional, porque será mais uma forma, não é, de caminhar nesse sentido. E temos esperança também que o decreto que fez a conversão de multas, à época, a gestão hídrica estava na área de meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, mas esse decreto foi aprovado no governo Temer, né? Ele possibilitaria que grande parte das multas, que nunca foram cobradas, quase 50 bilhões, se eu não me engano, sobretudo multas que o IBAMA fez e nunca recebeu, pudesse ser feito mediante um decreto muito engenhoso, né? Ao invés de nunca ser pago, porque isso é sempre protelado, fazer uma negociação com os réus, né, das multas, e muitos deles, como a Petrobras, já tinham, evidentemente que tinham multas grandes, já tinham sido convencidos
de depositar na Caixa Econômica, né, esses recursos e, a partir daí, via edital, que seria comandado pelo IBAMA, vários projetos que foram trabalhados durante o último ano do governo Temer pudessem ser aplicados ali no Arco das Nascentes, no Alto São Francisco, em Minas Gerais, para a produção de água, né? Então, todos ficaram de acordo que a primeira prioridade seria ali o Arco das Nascentes para produzir mais água. Então, esses projetos continuam lá, infelizmente foram engavetados, mas pelo menos os projetos deveriam ser recuperados. Não sei se as multas ainda serão cobradas, a verdade é que todo mundo esperava que fosse. Mas, seja como for, recuperar a memória dos projetos ainda é uma esperança nossa, porque era a única proposta concreta, depois de 15, 16, sei lá quantos anos de programa da revitalização, era o único dinheiro concreto que a revitalização ia, digamos assim, presenciar na Bacia do São Francisco, também na Bacia do Parnaíba. E isso foi para as calendas gregas, mas a gente trabalha com perspectivas estratégicas. E aquilo que é uma coisa justa, a gente termina sendo, evidentemente, se tornando realidade. Portanto, já falei tanto que até esqueci. No meado da nossa conversa, você tinha feito muitas perguntas, mas acho que... Não, excelente, presidente. A parte das coisas... realmente, assim, para não cansar, né, aqueles que estão nos honrando com a sua assistência, né, vamos dar um ponto final aqui nessa conversa no Fala Chico. Evidentemente que outros assuntos poderão vir à tona numa outra edição, né, um outro bate-papo. Gostaria de agradecer imensamente a ter sido escolhido, né, para ser um interlocutor dessa conversa tão agradável, tão producente. Eu acho que você falou aí é só uma pequena amostra de tudo que você vem fazendo e de toda essa equipe, que, como você costuma dizer, é um projeto, né? Não é uma coisa pessoal, é um projeto que envolve aí centenas de técnicos com as mais diversificadas qualificações, biólogos, engenheiros, advogados, enfim, tem toda uma pleia de especialistas que se engajaram voluntariamente, é importante que se diga isso, ninguém recebe nada, estamos todos imbuídos no propósito de manter o Rio São Francisco vivo, pujante, né, e para as presentes e futuras gerações. Então, Anivaldo, eu vou, evidentemente, deixar que você se despeça. Agradeço imensamente, volto a dizer, essa oportunidade de interagir com você, né, e que nós possamos, aí, se Deus quiser, no futuro próximo, ter mais boas notícias para dar a todos aqueles que, como nós, são amantes, né, são entusiastas de um Rio São Francisco cada vez mais vigoroso e atendendo a toda a população brasileira, aqueles, evidentemente, da parte que são banhados da Bacia do São Francisco. Então, muito obrigado, Anivaldo. Eu peço que você se despeça rapidamente, né, e que nós possamos, dentro em breve, quem sabe, fazer uma outra, né, aparição, uma outra conversa. Muito obrigado, Anivaldo. Estamos juntos, viu, nessa caminhada. Pois eu gostaria de encerrar com 3 mensagens rápidas. Esqueci de mencionar que o comitê é um entusiasta das expedições científicas no Rio São Francisco. Já fizemos 2 no Baixo São Francisco, vamos fazer a 3ª, é um trabalho exitoso. Vamos replicar no Submédio, depois no Médio e no Alto São Francisco, em colaboração com as universidades. Aguardem, porque teremos outra expedição. Segunda mensagem, como você bem disse, a maior parte dos integrantes do comitê são pessoas que fazem trabalho voluntário. E mesmo aqueles servidores públicos dos municípios, dos estados ou do governo federal que integram o comitê, embora sejam servidores, estejam ali representando seus órgãos, etc., mas a maioria é voluntária também. A maioria vai lá porque pede para ir, porque gosta, entendeu? Bem como representantes, às vezes, funcionários de empresas privadas, sejam estatais ou empresas estatais públicas, ou sejam empresas privadas. A maior parte também faz questão de ir para o comitê e trabalha com o mesmo espírito de todos os voluntários. Então, o comitê hoje, comitês no Brasil em geral, hoje,
mobilizam milhares de trabalhadores e pessoas especialistas que fazem isso voluntariamente. Então, isso que você falou é fundamental. E a terceira mensagem que eu quero deixar aqui é dizer que o comitê não parou, que, apesar da pandemia, todas aquelas atividades que não confrontam com as determinações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias federais, dos estados e dos municípios, né? Tudo aquilo que não confronta as autoridades da saúde, o comitê continuou fazendo. O trabalho remoto está em pleno andamento, né? Em algumas atividades no campo, ao ar livre, sob a responsabilidade das empresas, né? Algumas atividades continuam, sobretudo de pesquisa, mas vários outros tipos de projetos continuam em andamento. Então, eu quero agradecer a todos. Foi, de fato, uma excelente oportunidade para fazer uma atualização da nossa atividade. Então, espero que todos, né, colaborem com as autoridades da saúde, aqueles, né, que precisam ficar em casa, fiquem. Vamos ficar em casa para apoiar os nossos médicos, enfermeiros, pessoal da saúde, pessoal da limpeza dos hospitais, trabalhadores que recolhem o lixo, policiais que fazem a segurança, o pessoal que carrega macas, enfim, todos esses grandes heróis hoje do povo brasileiro, né? Especialistas, pesquisadores, médicos que oferecem o que tem de melhor, arriscando a própria saúde para resolver da melhor forma esse enorme desafio. Mas naquilo que não contraria isso, continuamos aqui em plena atividade, porque o mundo nem parou e nem vai parar, ao contrário. Nós vamos fazer, depois da pandemia, uma grande reflexão, porque grande parte do que está ocorrendo é fruto, né, de um modelo desordenado de produção e reprodução da nossa economia e das nossas atividades sociais. Então, um obrigado a todos, estarei sempre à disposição. Obrigado.